A riqueza e a pobreza sempre caminharam lado a lado, como dois extremos de uma mesma estrada. Mas o que realmente define quem vai para um lado e quem vai para o outro? Muitos dizem que é mérito, esforço ou até destino. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, essa escolha já foi feita muito antes da pessoa nascer, desde os primeiros segundos de vida. O local onde alguém nasce, a cor da sua pele, o sobrenome que carrega, tudo isso já influencia diretamente as chances que ela terá. A riqueza não é só dinheiro no bolso, é acesso à saúde, educação, segurança, influência. Já a pobreza, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a falta de dinheiro. É a falta de oportunidade, de respeito, de representatividade. É viver sempre tentando alcançar um patamar que parece estar a um passo, mas que nunca chega. E enquanto isso, o mundo gira, mantendo o sistema que privilegia alguns e limita muitos. A origem dessa desigualdade não é nova. Desde as sociedades antigas, riqueza era sinônimo de posse. Quem tinha terra mandava. Quem não tinha, obedecia. Com o tempo, a moeda mudou, os impérios caíram, mas a lógica permaneceu. Veio a escravidão, o colonialismo, a exploração do trabalho. Cada riqueza acumulada tem uma história por trás, e muitas vezes essa história está manchada por dor, suor e injustiça. O que poucos querem admitir é que a riqueza de alguns se construiu, e ainda se constrói, sobre a pobreza de outros. A globalização, por exemplo, fez com que empresas lucrassem bilhões explorando mão de obra barata em países pobres. E ainda assim, o discurso dominante continua sendo o da meritocracia. Quem quer, consegue. Mas como competir em um jogo onde as regras já foram escritas para favorecer quem começou na frente? Essa é a verdadeira armadilha. Culpar o pobre por ser pobre e exaltar o rico como gênio ou visionário. Mas e se a gente mudasse a forma como enxerga isso? E se, ao invés de aceitar a desigualdade como normal, a gente passasse a questionar: o mundo tem recursos para todos viverem com dignidade. A pobreza não é falta de riqueza, é má distribuição. Só que enquanto uma minoria concentra tudo, a maioria se divide para sobreviver. Isso não é coincidência, é estratégia. Porque quanto mais divididos estamos, menos força temos para mudar o sistema. A riqueza cria muros, enquanto a pobreza constrói pontes de solidariedade. Mas essas pontes não são suficientes se não houver transformação estrutural. E essa mudança começa quando paramos de romantizar o esforço individual e começamos a enxergar o coletivo. Quando entendemos que o sucesso de um não deve vir às custas do fracasso de milhares, que ter muito enquanto outros têm nada não é vitória, é desequilíbrio. A verdadeira riqueza está em construir um mundo onde ninguém precise passar fome para que outro tenha excesso. A pobreza não deve ser tratada como problema do pobre. Ela é reflexo de um sistema que precisa de pobreza para sustentar a riqueza. Enquanto a lógica do lucro estiver acima da vida, vamos continuar vendo desigualdades absurdas crescerem. Bilionários surgem enquanto milhões perdem o básico. E tudo isso acontece diante dos nossos olhos. O que fazer, então? Primeiro é preciso consciência. Entender que pobreza não é culpa individual. Depois é preciso empatia, não a caridade que ameniza, mas a justiça que transforma. E por fim é preciso ação. Apoiar políticas públicas, educação de qualidade, economia justa, porque a pobreza é fabricada, mas também pode ser desfeita. E quando a gente entende que a riqueza não deveria ser privilégio de poucos, mas um direito coletivo, tudo muda. A história da humanidade é escrita por quem ousa questionar. E talvez esteja na hora de reescrever essa história.